Olá, pessoal! Na nossa aula de matemática da semana, nós vamos estudar divisão, só que nós vamos trabalhar com divisão de números decimais. Então, nós vamos utilizar a vírgula, tá bom? Só aqui analisar a situação inicial, olha. Nós temos aqui na ilustração a professora explicando uma situação para os alunos. Ela tem 4 barras de chocolate para dividir para 8 crianças. Então, como seria feita essa divisão? Então, se eu tenho 4 barras e 8 crianças, uma barrinha eu teria que dar metade para cada criança, tá? Então, eu sei, pensando na lógica, que seria metade para cada um. Metade pode ser representado como a fração meio ou o número decimal 0,5. Mas como eu faço essa divisão em continhas, tá? Vou fazer aqui para vocês, olha. Eu teria o 4, eu iria dividir por 8. O 4 eu consigo dividir por 8? Não, por quê? Porque ele é menor. Então, aqui o 4, pessoal, é a unidade, certo? Lembra do valor posicional? Nós tínhamos unidade, dezena, centena, lembra? E depois da unidade eu tinha vírgula, eu tinha os números decimais. Depois da vírgula eu tinha os décimos, depois os centésimos e os milésimos. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu consigo dividir 4 unidades para 8? Não, porque é menor. Então, eu não consegui realizar a divisão. Quando eu não consigo realizar a divisão de início, eu não consegui. O que representa que eu não consigo? Zero. Não consegui dividir. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar. Eu vou realizar a troca. 4 unidades, eu vou trocar para 40 décimos. Como que eu faço isso? Eu acrescento zero aqui. Então, eu estou trocando para 40 décimos. Ah, mas agora, então, eu não vou dividir 4 unidades. Eu vou dividir 40 décimos. Então, eu já estou depois da vírgula. Então, aqui eu tenho que acrescentar a vírgula. Por quê? Eu estou dividindo unidade. Eu consegui dividir em unidade? Não. Então, eu vou dividir em décimos. Quantos décimos... Quantos 8 décimos cabem em 40 décimos, tá? Então, aqui agora eu vou analisar. Quantas vezes o 8 cabe no 40? Como são décimos, aqui também tem que estar nos décimos. Então, eu vou pensar 8 mais 8, 16. Quantas vezes? Se eu olhar, também se eu lembrar que na tabuada, eu posso ir somando de 8 em 8. Ou pensar, 8 vezes quanto que dá 40? 8 vezes 5 que dá 40. Então, aqui eu vou colocar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não sobra nada. Então, quanto que deu a divisão? 0,5, que é metade, tá bom? Então, vou continuar com os exemplos, pessoal. Então, divisão de números decimais. Nós temos aqui também uma roda de conversa que Giovanna e sua mãe foram até uma agência bancária. Então, aqui na agência bancária, a mãe dela realizou um saque, tá? Tá bem nítido aqui os valores, 50, 76 reais. E ela falou o seguinte, vou guardar a metade desse dinheiro em uma poupança para você. Então, no material de apoio, vocês vão recortar as imagens das cédulas, do dinheiro, papel e as moedas, e fazendo as trocas necessárias, determine quantos reais serão depositados na poupança de Giovanna. Então, vocês vão lá dividir o dinheiro, metade, que é metade, né? E vocês vão colar aqui, tá bom? Então, não são todos, vocês vão ver quanto é certinho, tá bom? Então, essa vocês vão fazer sozinho. Agora, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Com um quarto da quantia que sobrou, após o depósito na poupança, mãe e filha compraram um caderno. Quantos reais sobraram após elas efetuarem o depósito na poupança? Então, elas dividiram aquela quantia, tá? Vocês vão dividir
E sobrou uma quantia. Quantos reais sobraram após ela efetuar o depósito na poupança? Sobraram R$ 38. É quanto sobrou. Então, vocês poderiam fazer aquele valor menos quanto foi depositado. Sobrou R$ 38. Só que, com 1/4, o que é 1/4? Como que eu posso escrever 1/4? 1/4. Quer dizer o quê? Que desse valor que sobrou, ela dividiu em 4 partes e gastou uma. Então, vamos ver? Que cálculo você pode fazer para descobrir quanto é 1/4 do que sobrou? Então, quanto que é 1/4 de R$ 38? Para calcular, eu pego 38 e divido por 4. Como o numerador é 1, já é a resposta. Se fosse 2, 3, o resultado da divisão eu iria multiplicar pelo numerador. Mas como é 1, vai dar o mesmo resultado. Então, basta só dividir pelo denominador. Então, a resposta aqui, dividir 38 por 4. Vamos realizar a divisão? 38 dividido por 4. Coloquei aqui, ó, 8 é unidade, 3 é dezena, tá? Dividido por 4. Então, 38 dividido por 4. 38, por exemplo, se eu fosse aqui 3. 3. Dá para dividir por 4? Não, porque é menor. Então, não consegui usar 3 dezenas. Então, eu vou usar o 38. Então, na verdade, eu vou usar 38 unidades. Então, aqui eu coloco unidade. Depois que começar a aprender, nem precisa ficar colocando as letrinhas. 38 unidades dividido em 4. 4 cabe quantas vezes em 38? Ou chega próximo? Na tabuada do 4, 4 vezes 9 dá 36. Então, é o que chegou mais perto. Se eu pego 4 vezes 10, já dá 40. Passou. Então, aqui, 36. 8 menos 6, 2. 3 menos 3, nada. Sobrou 2. Antigamente, a gente parava aqui, falava que 38 dividido por 4 dava 9 e sobrava 2, resto 2. Agora, a gente vai continuar as divisões, tá? Por isso que vai usar os números decimais. Agora, eu sei o quê? Que 2 é menor que 4. Então, 2 unidades não dá para dividir por 4. Então, o que vai acontecer? Eu vou trocar, realizar a troca. Depois da unidade tem a vírgula, certo? E eu vou transformar 2 unidades em 20 décimos, tá? Então, acrescento 0. Olha, não tinha nada. Então, eu estou trocando 2 unidades por 20 décimos. Feito isso, agora eu vou dividir 20 por 4. Só que está depois da vírgula os décimos. Então, eu tenho que colocar a vírgula para continuar a divisão, tá? Porque eu realizei a troca da unidade para décimos. Agora, então, 20 dividido por 4. 4 cabe quantas vezes no 20? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Opa, quantas vezes? 5 vezes. Então, 5 vezes 4 dá 20. Então, vem aqui menos 20. 0 menos 0, não sobrou nada. Foi uma divisão exata. Resto 0. E qual foi o resultado da divisão? 9,5. 9,5, tá? Portanto, o preço do caderno é de R$ 9,50. Vamos continuar? Giovana e sua mãe foram ao supermercado e pagaram com cartão de crédito R$ 42 pela quantidade de garrafas de suco que está representado abaixo. Então, aqui nós temos as garrafinhas de suco e foi pago R$ 42 por todas. Vamos contar quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garrafas de suco. Faça uma estimativa do preço de uma garrafa de suco e registre aqui. Então, antes de fazer a continha, R$ 42 foi o total. Lá tem 8 garrafinhas. Quanto vocês acham que foi pago em cada garrafinha? 42 foi todas. Quanto que foi cada uma? Sendo que comprou 8 garrafas de suco, tá? Responde aí. Agora, nós vamos realizar a divisão, então, para descobrir quanto foi cada garrafa. Então, vamos pegar
Se eu comprei 8 e paguei 42, para descobrir o preço de uma garrafa, eu vou dividir o total pela quantidade de produtos que eu comprei, que são 8 garrafas de suco. Então, divisão: 42 dividido por 8. Vamos lá. 4 dá para dividir por 2? Não, porque é menor. Então, eu vou ter que usar o 42. Então, eu estou utilizando unidade, ó. 42. 8 vezes quanto que chega perto de 42? Eu sei que 8 vezes 5 é 40. Então, vou fazer a subtração. 42 menos 40 sobra 2. Olha, 2 não dá para dividir por 8. Então, eu vou trocar, eu vou transformar, vou fazer a troca de 2 unidades para 20 décimos. Então, aqui, ó, depois da vírgula, eu vou trocar para 20 décimos. Só que se eu troco, aqui também eu tenho que colocar a vírgula. Eu não estou mais dividindo unidades, estou dividindo décimos. Décimos é depois da vírgula. 20 décimos. Quantas vezes o 8 cabe em 20 décimos? 8 mais 8, 16. Se eu pego mais um, passa. Então, só 2 vezes. 8 vezes 2, 16. Para chegar em 20, ó, 0 menos 6 não dá. Vou emprestar. Aqui fica 1, aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. Sobrou 4. Sobrou 4 o quê? 4 décimos. Só que 4 décimos é menor que 8. Então, o que eu vou realizar aqui? Eu vou fazer a troca de 4 décimos para 40 centésimos, tá bom? Então, eu vou responder agora quantas vezes o 8 cabe em 40 centésimos. Então, vamos ver? 8 vezes quanto dá 40? 8 vezes 5. 8 vezes 5, vamos virar aqui. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 não sobra nada, a divisão exata. Então, qual é o resultado da divisão? 42 dividido por 8 dá 5,25. Pensando em dinheiro, R$ 5,25. Tá bom? Pessoal, agora no outro vídeo eu vou indicar as atividades para vocês, tá? E realizar também um pouco junto. Abraço!